Olá, amigos do Talmudim Center. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Espero que você curta bastante o conteúdo de hoje. E é claro, compartilhe com os demais. E não se esqueça, se você é novo por aqui, se inscreva para ativar as notificações de novos vídeos que iremos liberar pelos próximos dias. Vamos ao nosso estudo de hoje, então? A Bíblia relata em seu início, mais precisamente no livro de Gênesis, no capítulo 10, a história de um homem chamado Nimrod. Porém, o que ela traz acerca de sua história é muito resumido, deixando assim uma lacuna a ser preenchida. A história desse homem é citada em outros escritos extra-bíblicos, e até hoje esse tema é estudado de forma detalhada por historiadores e também arqueólogos, adicionando assim temperos interessantes à narrativa da história desse personagem. Mas apesar de se tentar trazer à tona certezas, o que se tem são suposições acerca deste grande homem. Uns tentam identificá-lo como o Gilgamesh, um grande rei da cidade de Uruk, na Mesopotâmia. Outros o associam à mitologia antiga. Temos, no entanto, alguns relatos que afirmam que Nimrod foi na Bíblia responsável pela construção da Torre de Babel, nos levando a pensar que o mesmo era governante de toda aquela região da Mesopotâmia antiga. O historiador do primeiro século, chamado Flávio Joséfo, diz o seguinte acerca de Nimrod. Foi Nimrod que incitou neles tal afronta e desprezo por Deus. Ele foi o neto de Rã, o filho de Noé, um homem audaz e de grande força na mão. Ele convenceu-os a não acreditarem a Deus como se fosse através de seus meios que eram felizes, mas a acreditarem que foi através de sua própria coragem que adquiriram a felicidade. Ele também mudou gradualmente o governo em tirania, não vendo outra forma de transformar o temor a Deus que havia nos homens, de modo a torná-los constantemente dependentes de seu próprio poder. Ele também disse que ele iria se vingar de Deus, se ele tivesse em mente afogar o mundo de novo, porque iria construir uma torre demasiadamente elevada para que as águas não fossem capazes de alcançar, e que ele iria vingar-se de Deus por este ter destruído os seus antepassados. Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfo. No Talmud, em Eruvin 53a, temos o seguinte acerca de Nimrod. E por que o seu nome era Nimrod? Porque ele fez com que o mundo inteiro, daquela época, é claro, onde ele vivia, se rebelasse contra Deus durante o seu reinado. Mas como teria Nimrod alcançado tal reinado? Como isso seria possível? Bom, amigo, existe um comentário ainda do Rabi Eliezer no Talmud que nos dá algumas pistas para entender melhor esses assuntos. Sempre lembrando a você que o Talmud se trata, é claro, da Torá oral dada aos judeus por séculos e que posteriormente foram redigidos em livros. Bom, mas esse assunto é para um outro vídeo. Estou apenas lhe explicando acerca das fontes que temos. Mas vamos então ao comentário do Rabino Eliezer. As túnicas que o santo, bendito seja ele, feito para Adão e sua esposa, estavam com Noé na arca. E quando eles saíram da arca, Cã, o filho de Noé, trouxe-os com ele e deu-os como uma herança a Nimrod. Quando ele os vestiu, todos os animais, feras e pássaros, quando viram as túnicas, vieram e se prostraram diante dele. Os filhos dos homens pensaram que isso era devido ao poder de seu poder. Portanto, eles o constituíram rei sobre si mesmos, como está dito. Portanto, se diz:
como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A conexão a esse texto do Talmud está no final em Gênesis 10:9. Ainda sobre esse episódio, temos um relato no conhecido Livro dos Justos, citado 2 vezes na Bíblia. O que eu vou citar agora são as 2 passagens bíblicas que falam acerca do Livro dos Justos. E após essas citações dos 2 textos, eu irei para a citação que está possivelmente no Livro dos Justos. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no Livro dos Justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Livro de Josué, capítulo 10, versículo 13. E no texto de 2 Samuel 1,18 diz, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no Livro dos Justos. A autoria desse livro que se tem à mão hoje não alcança a veracidade de ser realmente o livro antigo dos justos, citado na Bíblia 2 vezes, como foi dito. Todas as pesquisas alcançam o século XVI. Todavia, como bons estudantes, não poderíamos deixar de ler um trecho acerca deste livro falando de Nimrod. E todas as nações ouviram falar de sua fama, Nimrod. E eles ajuntaram-se a ele, inclinaram-se com o rosto em terra, e lhe fizeram oferendas. E ele, Nimrod, se tornou seu senhor e rei, e todos ficaram com ele na cidade de Siná. Nimrod reinou na terra sobre todos os filhos de Noé, e eles estavam todos sob o seu poder e domínio. E toda a terra tinha uma só língua, e as palavras eram de união. Mas Nimrod não ia pelos caminhos de Yahvé, e ele era mais perverso do que todos os homens, a partir dos dias do dilúvio até esses dias. E ele fez deuses de madeira e de pedra, e inclinou-se até eles, e se rebelou contra Deus, e ensinou todos os seus súditos e os povos da terra sobre seus caminhos ímpios. Um comentário do Ramba, da Idade Média, na Espanha, um grande rabino de sua época, sobre o texto de Bereshit 10:9, ele diz o seguinte: ele era um caçador poderoso, ele foi o primeiro a fazer a guerra e governar os outros pela força. Ele começou estabelecendo-se como rei da Babilônia e de lá estendeu seu domínio sobre outras regiões, estabelecendo nelas cidades fortificadas. Fortalecendo ainda mais o contexto, temos mais uma citação do Talmud que diz: o segundo rei foi Nimrod, que governou de um extremo a outro do mundo, pois todas as criaturas moravam em um lugar e tinham medo das águas do dilúvio. E Nimrod era rei deles, como é dito, e o início de seu reino foi Babel. Gênesis 10:10. Todos os grandes comentaristas da Torá afirmam ser esse o grande poder de Nimrod, o de manipular pessoas ou mentes, e assim conduzi-los da maneira que ele queria. O Rashi, um grande comentarista da Torá, diz o seguinte acerca de Nimrod: ele enredou as mentes das pessoas com suas palavras, induzindo-as a se rebelar contra o onipresente. Sendo assim, as evidências que apontam para Nimrod bíblico e todas as outras descobertas históricas demonstram ser esse um grande personagem de sua época, trazendo à tona muitas respostas para se entender melhor o contexto bíblico. Chegamos ao final do nosso breve vídeo. É preciso te informar que o conteúdo que você acabou de assistir é apenas uma pequena parte de uma gigantesca história. Afinal, precisaríamos de algumas horas ou até dias para aprofundar todas as visões e fontes acerca deste tema. Por isso, o resumo escrito deste vídeo está aqui abaixo na área de descrição do mesmo. E também está os links do Talmudim Center para você conhecer o nosso trabalho e ser um dos nossos alunos. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe, aperte em curtir e se inscreva no canal para receber os novos vídeos.
Se você é um dos meus alunos, um forte abraço e até a próxima!